Em 1864, uma família dinamarquesa liderada pelos veteranos de guerra Peter e John, sua esposa Marie e seu filho Kresten, viajam para a América. Após se estabelecerem, Peter parte inesperadamente, deixando John, Marie e seu filho sozinhos em seu novo ambiente. Em uma tentativa de esquecer seus problemas, eles acabam viajando em uma carruagem com Paul e Lester, que parecem ser um casal agradável. Mal sabe a família que Paul e Lester são criminosos recém-libertados com planos malignos. Como Marie e Kresten têm dificuldades com o inglês, surgem obstáculos de comunicação, fazendo com que John tenha que interagir com estranhos. Embora as coisas comecem de forma amigável, as tensões aumentam à medida que as verdadeiras motivações de Paul e Lester se tornam claras, preparando o terreno para uma história emocionante de sobrevivência e engano. O alcoolismo de Paul logo assume o controle dele e o leva a uma fúria perturbadora que se concentra inteiramente em Marie. Ele começa a tocá-la contra sua vontade e seu comportamento estranho piora. Enfurecido e revoltado, John intervém e ordena que Paul pare e volte para sua casa. Paul se aproxima de Marie durante uma discussão acalorada, o que faz com que John haja de forma precipitada. Ele pede que os dois se abaixem, enquanto pega a arma de Lester e a aponta para eles. No entanto, quando Lester muda de papel e mantém Kresten sob a mira de uma faca, a situação foge do controle. Paul revela que tem duas armas, uma apontada para John e a outra para Marie, enquanto as hostilidades aumentam. Ao perceber que precisa decidir entre a segurança de sua família e sua própria desobediência, John se depara com uma escolha difícil. Em um momento emocional final, John entrega sua arma e termina o perigoso impasse, mas é jogado para fora do ônibus. Apesar de seus ferimentos, John se força a perseguir o bug em alta velocidade em uma última tentativa de alcançá-lo. Movido pela tristeza e determinação, ele não desiste mesmo quando a distância aumenta. Seus piores pesadelos se tornam realidade quando ele finalmente alcança o bug e descobre o corpo sem vida de seu filho caído no caminho. Ela cai de joelhos, agarrada ao filho e derramando lágrimas incontroláveis. Ela olha para a charrete, agora parada à distância. Ele pega seu rifle e se aproxima lenta e deliberadamente, com o rosto sombrio. Com raiva crescente, ele se concentra apenas em Lester, a causa dessa tragédia, e se aproxima com a intenção determinada de matar os dois prisioneiros. Quando John vê o corpo sem vida de Marie, seu mundo inteiro desmorona e seu coração se parte sem conserto. Peter, irmão de John, chega em casa com o corpo da mulher e tenta consolá-la da melhor forma possível diante da catástrofe. Henry Delarue, um conhecido magnata das terras e membro da máfia, fica sabendo do desaparecimento de seu irmão Paul quando estava em outra área. Movido pela fúria e pela tristeza, Delarue embarca em uma missão implacável de retribuição, vasculhando as cidades em busca de pistas sobre o assassino. Delarue está convencido de que alguém da cidade é o culpado pelo assassinato de seu irmão, apesar da insistência do prefeito em dizer o contrário. Ele dá um duro ultimato, ameaçando os moradores com consequências terríveis se eles não entregarem o assassino em 2 horas ou enfrentarão sua fúria vingativa. Sua exigência é assustadoramente direta. Ele matará 2 pessoas inocentes se a pessoa que matou seu irmão não for presa. O vilarejo está em um estado de extrema tensão, pois o relógio continua correndo. Com a responsabilidade pela vida das pessoas sobre seus ombros, o prefeito propõe 2 sacrifícios cuidadosamente planejados, enquanto o desespero se instala. O primeiro é uma mulher idosa, com o rosto marcado por anos de luta. Apesar de sua fraqueza e vulnerabilidade, ela está determinada a se sacrificar para proteger os aldeões da fúria de Delarue. O jovem da segunda foto foi impiedosamente privado de suas pernas pelo destino. Sem se preocupar com a situação deles, Delarue saca um revólver frio e atira no jovem na estrada de terra até que ele seja silenciado. Ele se vira para olhar a mulher idosa e seu olhar se torna severo. Delarue puxa o gatilho apesar de sua raiva ofuscante, mas o tiro falha, provando que o sacrifício da mulher não foi em vão. Delarue não se intimida e aponta sua arma para um aldeão desavisado por desejo de vingança. Em uma reviravolta trágica, ele acusa os aldeões de desobedecerem às suas ordens e de matarem propositalmente um homem aleijado e uma mulher idosa. Mas a realidade expõe um lado mais sombrio das atividades do vilarejo. Acontece que o prefeito deu a Delarue um pagamento mensal de $88 em troca de proteger a aldeia de sua ira. Mas agora que seu irmão está morto, Delarue está mais confiante e exige um pagamento maior, de $160, uma exigência que coloca a comunidade já empobrecida em risco de falência. O fardo do sacrifício da criança corajosa e da mulher idosa recai sobre eles, e sua memória será sempre marcada pelo terror e pelo derramamento de sangue. John inicia a angustiante tarefa de enterrar a esposa e o filho no lado oposto da aldeia. Quando ele os coloca para descansar, o peso de sua dor é sentido. John e Peter decidem vender tudo o que podem para sair da cidade, pois não tem mais nada para se alimentar. Após um encontro casual, enquanto vendiam seus pertences, eles descobrem que ambos são atiradores habilidosos. Intrigado com suas habilidades, o lojista vê uma chance de proteger a aldeia de um perigo iminente. Ele sugere que eles fiquem e ajudem a defender a comunidade quando ocorrer o inevitável ataque.
Peter, no entanto, os adverte, tendo visto a terrível verdade de sua situação. Ciente das enormes chances de lutar com as tropas de Delarue, ele implora ao lojista que coloque a segurança dos camponeses em primeiro lugar e evite o derramamento de sangue. O lojista o repreende, acusando-o de covardia e não querendo seguir seu conselho. John vai até o prefeito com a intenção de vender as terras no valor de $140 que comprou 6 anos antes. Ele expressa sua consternação por ter conseguido apenas $150 pela terra e explica sua grave condição. O prefeito se solidariza e fica sabendo das dificuldades econômicas dos fazendeiros que têm de pagar $160 por mês. Antes de o prefeito informar John sobre as consequências da morte do irmão de Delarue, John fica perplexo. Percebendo a seriedade do assunto, John sabe que seus problemas tendem a piorar. Para evitar o roubo, o prefeito sugere que ele esconda o dinheiro em seus sapatos. O homem aceita o conselho, esconde o dinheiro e se prepara para deixar a comunidade. Malik, o pregador e xerife da cidade, pega John e Peter quando eles estão prestes a sair. Quando John se encontra em uma cela, Malik lhe diz de forma aterrorizante que a cidade terá mais tempo se ele morrer, enquanto tenta alertar as autoridades superiores sobre os atos malignos de Delarue. Mal sabia Malik que Delarue estava trabalhando com a Standard Atlantic Oil Company para se apoderar de Black Creek e das áreas adjacentes ricas em petróleo. Esse esquema de aquisição de propriedades era favorecido pelo prefeito Kenny e por Delarue. Em uma reviravolta trágica, é revelado que Madeleine, a cunhada viúva e silenciosa de Delarue, trabalha como sua contadora e sofre horríveis abusos por parte dele. No dia seguinte, John é levado para a cidade abandonada conhecida como a Fortaleza de Delarue, onde é amarrado a um poste e deixado para sofrer no calor sufocante. De volta a Black Creek, Peter consegue escapar da custódia e lança um ataque valente que mata alguns dos capangas de Delarue. Depois de libertar John, os dois fogem desesperadamente enquanto são perseguidos por Delarue e seus aliados sobreviventes. Vendo que John está em uma posição vulnerável, Peter age de forma decisiva para distrair seus agressores, acabando por dar sua vida no processo. Enquanto o grupo de Delarue está preocupado, Madeleine aproveita a distração para roubar as riquezas de Delarue e fugir de trem, deixando para trás um rastro de destruição. Depois que o trem a sequestra, Delarue ordena brutalmente que seus homens a ataquem antes de decidir matá-la. John, enquanto isso, está derrotado e exausto, vagando pelo campo em busca de segurança e comida. Ele se encontra na humilde casa da Sra. Whistler, cujo marido foi brutalmente assassinado por Delarue. Ele encontra consolo na casa dela e começa a se curar de seus ferimentos, enquanto a Sra. Whistler e seus filhos fogem para salvar suas vidas. Quando John retorna à cidade, ele confronta o prefeito Kenny e se vinga de sua traição. Equipado com armas da loja geral, ele relutantemente se alia a Wojciech, o jovem comerciante, que guarda rancor de Delarue pela morte de sua avó. Usando estratégias desonestas e emboscadas, John elimina metodicamente os capangas de Delarue, um a um. Um evento trágico ocorre quando Wojciech tropeça e acidentalmente incendeia o hotel onde Madeleine está sendo mantida prisioneira. A mulher consegue escapar graças à comoção causada pelo incêndio. Delarue confronta John em uma luta de última hora, ferindo-o gravemente. Inspirada por seu sofrimento e tenacidade, Madeleine dispara 2 tiros contra Delarue no momento em que ele está prestes a dar o último golpe. John leva um tiro fatal na cabeça para concluir a tarefa. Quando parece que o triunfo está quase chegando, o xerife Malik e seus delegados chegam. Eles agradecem a John por sua coragem e determinação em enfrentar o despotismo de Delarue. John resgata Madeleine da polícia e os dois deixam a aldeia liberada. Apesar da liberdade da cidade, um ganancioso gigante do petróleo compra a propriedade, concluindo a história de justiça, sacrifício e o preço da existência. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.